Regulação do metabolismo do glicogênio, ação da glicagina e da insulina. No outro vídeo eu expliquei genericamente a ação da glicagina e da insulina, mas de uma forma global. Vamos agora ver a atuação de uma forma mais simples, penso eu. Portanto, este será o ciclo da síntese e degradação do glicogênio. É fácil percebermos que se tivermos este ciclo a ocorrer, vamos genericamente ter um processo em que degradamos energia, ou o equivalente a um ciclo fútil ou ciclo do substrato. Normalmente, a degradação do glicogênio, especialmente a nível do fígado, ocorre no jejum. No jejum, a hormona que é produzida é a glicagina, uma hormona hiperglicemiante e, portanto, que vai ajudar a manter os níveis de glicemia em jejum, mantendo o nível de glicose no sangue. Eu costumo dizer um pouco na brincadeira que a glicagina dá a ordem a dizer que não temos glicose, e, portanto, nas outras células vai levar à ativação de vias que permitem não usar a glicose, poupá-la, de maneira a que as células que estão dependentes de glicose, como são os eritrócitos, especialmente as células do sistema nervoso central, tenham glicose para o seu metabolismo. A nível do fígado, ao dar a indicação que não há glicose, vai levar à ativação de uma série de vias que levam à sua produção, de maneira a manter um nível basal constante. E a glicagina vai, ou também no caso da adrenalina, o efeito vai ser semelhante, pelo menos neste mecanismo que eu estou aqui a demonstrar. Adrenalina é o nome inglês, a epinefrina será o nome americano. Há quem, em vez de glicagina, o chame de glucagon ou glucagon. Como eu referi, ele vai ativar uma enzima, a ciclase do adenilato, e esta enzima irá degradar o ATP, levando à formação de AMP cíclico. Eu costumo para ajudar a perceber o efeito da glicagina, costumo genericamente dizer que, uma vez que a glicagina aumenta o AMP cíclico, e o AMP cíclico ativa a PKA, a sínase dependente do AMP cíclico, se é uma sínase, fosforila, e, portanto, eu costumo dizer que, genericamente, a glicagina vai fosforilar as proteínas. Não está de todo correto, mas ajuda a identificar se a enzima está numa forma ativa ou inativa quando está fosforilada. Concretamente, se pensarmos aqui um pouco, a síntese do glicogênio faz a síntese do glicogênio, portanto, na forma fosforilada deve estar inativa e a fosforilase na forma fosforilada deverá estar ativa, que é aquilo que vamos ver que vai acontecer. Assim, o AMP cíclico, ao aumentar o seu nível, vai ativar a sínase de proteínas dependente do AMP cíclico e também a sínase da síntese do glicogênio, que também é sensível aos níveis de AMP cíclico, e com isto vai promover a fosforilação da síntese do glicogênio, que uma vez fosforilada fica inativa. E, portanto, ao ficar inativa, vai deixar de ocorrer a síntese de glicogênio. Ao mesmo tempo, esta PKA vai fosforilar uma outra enzima, a sínase da fosforilase do glicogênio, que estava desfosforilada e inativa, e uma vez fosforilada fica ativa. A sínase da fosforilase do glicogênio ativa vai atuar, porque é a sínase da fosforilase, vai atuar sobre a fosforilase do glicogênio, que estava desfosforilada e inativa, e ao fosforilá-la vai torná-la ativa. Desta forma, inibimos a síntese do glicogênio e ativamos a sua degradação. Ora,
Eu há pouco referi que havia uma fosfatase que era inespecífica e podia desfosforilar a síntase. Podia também desfosforilar a sínase e desfosforilar a fosforílase. E entraríamos assim aqui em ciclos fúteis ou ciclos do substrato. Para impedir que isto aconteça e para coordenar a fosforilação com a inibição da fosforilação, da desfosforilação, a CPKA, a sínase de proteínas dependente do AMP cíclico, vai fosforilar um inibidor de fosfátases que, uma vez ativo, liga-se à fosfátase de proteínas, inibindo a desfosforilação da síntase do glicogênio, mantendo assim a síntase do glicogênio na forma fosforilada e inativa, impedindo a síntese de glicogênio. Também vai impedir a desfosforilação da sínase da fosforílase, por ligar também à fosfátase, e não havendo desfosforilação, a sínase será quase toda, estará na forma fosforilada e na forma ativa. E o mesmo, a nível da fosforílase do glicogênio, liga-se à fosfátase, inibindo a ação da fosfátase e mantendo a fosforílase na forma fosforilada. Assim, a ligação da glicagina ao seu receptor ativa a ciclase do adenilato e, ativando a ciclase do adenilato, faz aumentar os níveis de AMP cíclico, que ativa a PKA, a sínase de proteínas dependente do AMP cíclico, que uma vez ativa vai fosforilar uma série de enzimas e fosforilar o inibidor das fosfátases, ativando e impedindo assim a ação das fosfátases. Vai fosforilar ou a sínase da síntase do glicogênio, a síntase do glicogênio, tornando-a na forma fosforilada e inativa. Como a fosfátase está inibida, a síntese do glicogênio permanece na forma fosforilada e inativa e não há síntese do glicogênio. Vai fosforilar a sínase da fosforílase. A sínase da fosforílase do glicogênio fosforilada fica ativa. E uma vez ativa, fosforila a fosforílase do glicogênio e a fosforílase do glicogênio fosforilada está também ativa, promovendo assim a degradação do glicogênio e o aumento da glicose, um fosfato que depois é convertida a glicose 6-fosfato e posteriormente, no caso do fígado, por ação da glicose 6-fosfatase, permite manter os níveis de glicose em jejum. Reparem que aqui também, como as fosfatas estão inativas, todas as enzimas permanecem na forma fosforilada, assegurando assim a formação de glicose. A nível do músculo, para além deste efeito, não tanto da glicagina, mas mais da adrenalina, temos ainda um processo que é a ligação do cálcio, que vai ativar a sínase da fosforílase, mesmo que estivesse na forma inativa, e desta forma, uma vez ativa a sínase da fosforílase, garantir a fosforilação da fosforílase, fazendo assim a degradação do glicogênio. Especialmente no caso do músculo, a sínase da fosforílase também inibe a síntese do glicogênio fosforilando-a, garantindo assim que na contração muscular não há síntese de glicogênio, mas sim a sua degradação. Outro efeito também particularmente importante no músculo em atividade é que, para além do aumento do cálcio, o próprio aumento do AMP, resultante da degradação da ATP, promove a ativação da fosforílase, assegurando assim um aumento de produção de glicose para obtenção de energia. No caso da insulina, e considerando o estado anterior, o estado de jejum,
em que tínhamos as enzimas fosforiladas e, portanto, não havia a síntese do glicogênio, mas havia a sua degradação. E, portanto, estava presente o AMP cíclico. A insulina, ao ativar o seu receptor, vai ter vários efeitos. Um deles é que vai ativar a fosfodiesterase, e a fosfodiesterase vai promover a quebra da ligação 3' levando a que o AMP cíclico origine AMP. Desta forma, não existindo AMP cíclico, deixa de haver a ativação da pKa e da sínase da síntese do glicogênio, que deixam de estar ativas. E, portanto, deixa de ocorrer a fosforilação, quer da síntese do glicogênio, quer da sínase da fosforilase, que, no entanto, estavam fosforiladas. Relembro. Para além disso, a insulina também vai inibir o inibidor das fosfátases, tornando inativo. Como já referi, outro efeito da insulina é, no caso do músculo, é o aumento do GLUT4, ou a migração do GLUT4 para a membrana, e com isto vai promover a entrada de glicose para dentro da célula, o que faz aumentar a quantidade de glicose 6-fosfato. A nível do fígado, a insulina não interfere propriamente neste aspecto, mas poderá aumentar a formação de glicose, aqui mais sobretudo o aumento da glicose no sangue, que leva à produção da insulina. No caso do fígado, entra por outro transportador, o GLUT2, e nessa altura, quando começa a aumentar a concentração de glicose no sangue, aumenta também dentro do hepatócito e a glicosínase vai também fosforilar, fazendo com que aumente a concentração de glicose 6-fosfato. Esta glicose 6-fosfato também ajuda a inibir o inibidor das fosfátases, que fica inativo, e como a pKa deixou de estar ativa, ele deixa de ser fosforilado. Portanto, nesta situação, deixa de haver o inibidor, e uma vez que não há o inibidor, a fosfatase de proteínas passa a estar ativa e vai desfosforilar a síntese do glicogênio. A síntese do glicogênio desfosforilada passa a estar na forma ativa e promove a degradação do glicogênio. A síntese do glicogênio. A síntese do glicogênio, uma vez desfosforilada, fica ativa e promove a síntese do glicogênio. Uma vez que a fosfátase deixou de estar inibida, desculpem, esta síntese do glicogênio também pode ser ativada pela própria glicose 6-fosfato, que quando aumenta, para além de inativar o inibidor, também pode ativar diretamente a síntese do glicogênio, assegurando que quando há o aumento da disponibilidade de glicose na célula, se promove a síntese do glicogênio. A fosfátase, como deixou de ter o inibidor e passou a estar ativa, além de desfosforilar a síntese do glicogênio, também desfosforila a sínase da fosforilase, passando-a assim à forma inativa. Como deixou de haver a pKa, a sínase da fosforilase vai sendo desfosforilada e passa à forma inativa. Uma vez que a sínase da fosforilase não está ativa e a fosforilase deixa de ser fosforilada. E como a fosfátase deixou de estar reprimida, a fosforilase vai começar a ser desfosforilada, passando assim à forma inativa. Desta forma,
Uma vez que a fosforílase está inativa, deixa de ocorrer a degradação do glicogênio. Esta glicose 6-fosfato, para além de ativar a síntese do glicogênio, também inibe a fosforílase, assegurando que quando há disponibilidade de glicose 6-fosfato, seja a nível hepático, seja a nível muscular, normalmente vai estar ativa a síntese e inibida a degradação do glicogênio. Desta forma, vamos ter o aumento da produção do glicogênio. Recapitulando, o aumento da insulina faz desaparecer o AMP cíclico, pelo que a pKa deixa de estar ativa. Ao mesmo tempo, quer o aumento da insulina, quer o aumento, ou que ela provoca, o que é resultante do aumento da glicose, leva ao aumento da glicose 6-fosfato, que, por um lado, inibem o inibidor, e desta forma a fosfatase deixa de estar ativa, como a síntese da síntese do glicogênio ou a pKa estão inativas, a síntese do glicogênio passa a estar na forma desfosforilada ativa, garantindo a síntese do glicogênio. A própria glicose 6-fosfato também, como referi, ativa a síntese do glicogênio. Não estando a pKa ativa, estando a fosfatase, a síntese da fosforílase é desfosforilada, fica na forma inativa e, uma vez que está inativa, deixa de fosforilar a fosforílase, passa a ser desfosforilada pela fosfatase que passou a estar ativa, assegurando assim que ocorre a degradação do glicogênio. O próprio aumento da glicose 6-fosfato também inibe a fosforílase. Volto a referir que, no caso concreto do músculo, a presença de cálcio pode ativar esta síntese da fosforílase do glicogênio, mesmo desfosforilada, promovendo assim a degradação do glicogênio. Já vimos que esta síntese da fosforílase ativa, fosforila a fosforílase, e a fosforílase fosforilada promove a degradação do glicogênio. Para além disso, esta síntese da fosforílase também permite fosforilar a síntese do glicogênio, fazendo assim com que não ocorra a síntese de glicogênio. Isto é particularmente, como eu disse, importante no músculo para garantir a coordenação entre a contração muscular e a degradação do glicogênio. E podemos ainda referir, que já indiquei, mas o próprio AMP, que no caso especialmente do músculo, que indica baixa energia na célula, pode ativar diretamente a fosforílase, mesmo a forma inativa, permitindo desta forma o aparecimento de glicose 1-fosfato e assim repor a energia da célula. Espero ter ajudado a compreender e até perceber um pouco, porque é que eu às vezes costumo dizer que, apesar disto não ser verdade, que genericamente a insulina fosforila e, portanto, uma forma às vezes simples de pensar é que, se for uma via que deve estar ativa numa situação em que há muita glicose, por exemplo, a síntese de ácidos gordos, a síntese do glicogênio, estas enzimas estão normalmente ativas na forma desfosforilada. Já aquelas enzimas que estão envolvidas, especialmente na produção de glicose ou de outra via alternativa de obtenção de energia, como é o caso das lípases, especialmente a lípase do tecido adiposo, ou, por exemplo, a degradação, a beta-oxidação, ou ainda, no caso, a síntese de ácidos gordos que deve estar reprimida, ou aqui a degradação do glicogênio. Normalmente, isso é um estado que ocorre quando há baixa de glicose, e, portanto, temos a glicagina, e estas enzimas normalmente vão estar ativas na forma fosforilada. Espero ter ajudado a compreender. Se gostaram, por favor, façam like. Muito obrigado.